Olá, pessoal. Bom, nas aulas anteriores a gente viu, né, os modelos ARIMA, depois vimos como analisar a adequação deles, né, e o que ficou, a única coisa que ficou faltando para a gente ver dos modelos ARIMA, né, é a parte de previsão, tá? Na minha opinião, essa parte mais interessante, né, um dos principais objetivos de quando a gente trabalha com séries temporais é fazer previsão, tá? Bom, a gente vai começar, né, a gente vai começar com uma introdução à previsão de séries temporais, né, que não vai restringir apenas a modelos ARIMAS, né? Inclusive a gente vai voltar, né, o que vai ser apresentado aqui a gente vai utilizar para outros modelos no futuro, tá? Então vamos lá. Dado uma série temporal, né, lá o x1 até o xn, né, a gente define a previsão para um ponto à frente, né, no caso um xn mais h. Pô, pessoal, aqui tá h mais h, seria n mais h, tá? Tá? Ou seja, esse h é o número de passos à frente, né, que a gente pretende fazer a previsão, né? E por definição, h então tem que ser um número inteiro maior ou igual a 1, tá? E aí a gente vai definir previsão de duas formas. A primeira delas é chamado de previsão pontual, tá? Nesse caso, né, pontual porque vai ser um ponto, né? No caso vai ser o valor esperado daquele ponto que a gente quer prever, né, dado o histórico da série, tá? No caso, a gente vai representar isso por um xn mais h dado n chapéu, né, porque indica uma estimativa, né, e por definição, isso vai ser, né, o nosso valor esperado, que a gente também está representando por μ, né? Então aqui ficaria lá μn mais h dado n, né? Tá? Isso nada mais é do que o valor esperado condicional do xn mais h, dado a série, o que a gente conhece da série, né? No caso, até o xn. Tá? Bom, então, isso aqui seria a previsão pontual. Né? E daí a gente sempre vai estar interessado também em calcular a variância condicional, para a gente ter uma ideia de como que fica o erro de previsão, né? Então, o erro de previsão, né, a nossa variância condicional, nada mais é do que, né, ou melhor, o erro de previsão nada mais é do que a variância condicional. No caso, a gente vai representar por sigma 2 n mais h dado n, né? Então seria a mesma ideia, só que aqui seria a variância, né? Que por sua vez ficaria, então, o valor esperado do xn mais h, né? Menos o cara que é a nossa estimativa, né? Tudo isso elevado ao quadrado e condicionado na nossa série, tá? E essa variância condicional também é chamado de erro quadrático de previsão, ou também erro quadrático médio de previsão, tá? Bom, então isso é relacionado à previsão pontual, né? A previsão intervalar, né? Ela vai ser quando a gente vai buscar praticamente o equivalente ao intervalo de confiança, né? Para a variável que a gente está estimando, tá? Então vamos lá. Dado uma probabilidade de cobertura, né, representada aqui por 100 vezes 1 menos alfa por cento, então a previsão intervalar seria o LI e o intervalo LI e LS, né, de limite inferior e limite superior, tal que a probabilidade do xn mais h está entre LI e LS é 1 menos alfa, tá? Bom, até aqui nada de novidade, né? Bom, quando a gente trabalhar em especial com modelos, né, que a gente assume que o termo de erro é normal, na maior parte das vezes a gente também vai ter isso aqui, né, a variável condicionada, né, o xn mais h, né, também vai ter distribuição normal, né, no caso, com a média na previsão pontual que a gente calculou, né, e a variância, né, como sendo o erro quadrático médio de previsão. Tá? Bom, disso aqui segue direto então, né, que as equações para o LI e LS,
né? São dadas, né, por aqueles intervalos de confiança tradicionais da distribuição normal, né? Onde o z representa lá o quantio da normal, né? Esse valor h, né, que ele indica, né, o quantos pontos à frente a gente vai fazer previsão, ele é chamado, né, geralmente a gente denota ele por h, porque ele é chamado de horizonte de previsão, tá? Bom, e ocorre que em muitos modelos, né, a gente não vai conseguir, talvez, calcular aquele valor esperado diretamente, né, de forma analítica, ou para alguns, que para a maior parte deles a gente consegue, na verdade, o valor esperado, né, a média, mas a variância, né, em muitos casos é difícil, tá? E algumas vezes também a gente não vai conhecer a distribuição de probabilidade do xn mais h condicionado, né? Tá? Nesses casos, geralmente é utilizado métodos numéricos, né? Em especial simulação de bootstrap, tá? Bom, essa foi a introdução, então, né? O que a gente viu até agora se aplica a qualquer modelo de previsão, tá? Vamos ver agora, então, como ficaria a previsão em modelos, né? Primeiro a gente vai ver para modelos ARMA, né? Modelos estacionários, e depois a gente vai ver os modelos integrados, tá? Então vamos lá, vamos começar de um modelo MA de ordem Q, né? Que a gente viu que ele é dado por essa expressão, né? Onde o erro lá é um processo IID com média zero e variância sigma 2, né? Após a gente fazer o ajuste desse modelo, então a gente vai conhecer os resíduos no modelo, né? No caso vai ser dado por epsilon 1 até o epsilon n, tá? Então epsilon 1 até epsilon n, depois que o modelo está ajustado, eles são conhecidos, tá? Bom, então a previsão um passo desse modelo, né? A primeira coisa que a gente faz é escrever, né, a equação do modelo, só que lá onde está o t, a gente coloca, né, o índice que a gente tem interesse, no caso o n mais um. Então, substituindo na equação de cima, né, onde tem t por n mais um, a gente chega nessa equação aqui de baixo, tá? Bom, então, né, a previsão, né, para um passo à frente nada mais é do que o valor esperado condicional desse cara, tá? Fazendo o valor esperado dele, né, o único termo que a gente não conhece, né, que vai ser desconhecido, é esse aqui, é o epsilon n mais um, tá? Todos os outros termos são conhecidos, né, então eles se comportam como uma constante, né? E daí fica, né, eles somados, né, com o valor esperado do epsilon n mais um, que no caso a gente sabe que é zero, né? Então, o valor esperado desse cara é zero, o valor esperado dos outros caras, né, e como eles são conhecidos, se comportam como uma constante, né? Então, a previsão pontual dá simplesmente esses caras, né? Ou seja, essa parte da equação. Quando a gente for calcular a variância, aí é o contrário, né? Como é a variância condicional, né, e esses caras, né, eles são conhecidos, se comportam como uma constante, né, uma constante, né, somado dentro da variância, né, ela sai para fora como sendo zero. Então, a variância desses caras é zero, né? O que vai sobrar é a variância desse cara, né? A variância desse cara, né? A gente nem precisa colocar aqui condicionado, né? Porque ele é independente, né? E a gente sabe que a variância dele é lá o sigma 2e, né? Que é a variância do termo de erro. Quando a gente for fazer isso para dois passos, né, é a mesma ideia, a gente reescreve o modelo, só que agora com o índice n mais 2, né, que a gente chegaria nessa equação, tá? E aí quando a gente calcula o valor esperado, né, agora esses dois termos serão desconhecidos, né? O valor esperado deles é zero, né? E o que sobra, então, é o restante, né? Seria essa parte, né, que está aqui embaixo. Aí, para o cálculo da variância, né? É a mesma ideia, só que agora esses caras são conhecidos, né? A variância deles é zero. Sobraria a variância da soma desses caras, né? Só que eles são independentes, né? Então a variância da soma deles seria a soma das variâncias,
que no caso aqui do εn mais 2 daria sigma 2e, né? E aqui do θ1 εn mais 1 daria θ1 ao quadrado, né? Sigma 2e, e aí colocando sigma 2e em evidência, a gente chega nessa equação. Ok, pessoal, acho que até aqui está simples, né? Bom, continuando com esse processo, né? Para um horizonte qualquer, né? Um horizonte H, a gente faria a mesma coisa, né? Reescreveria o modelo, né, no índice N mais H, chegaria nessa equação, tá? Bom, e daí, né, acompanhando esse processo que a gente fez para um passo, dois passos, né, a gente conseguiria deduzir essa equação, né, que a previsão pontual nada mais seria do que simplesmente a soma das componentes, né, que são conhecidas, né, porque as que são desconhecidas seria zero, né? No caso aqui, então, se o H fosse menor que Q, né, as componentes lá, né, do índice N até o índice N menos Q mais H seriam conhecidos, né? Então aqui apareceria elas, né? Mas se o H fosse maior que Q, então não teria nessa equação ninguém conhecido, ou seja, o valor esperado seria zero, tá? E para a variância é a mesma ideia, né? Só invertendo, que daí quem é desconhecido, né, a variância deles vai ser vai ser somada aqui e quem é conhecido a variância é zero, né? Então, fazendo isso, a gente chegaria nessa equação para o sigma 2, tá? Bom, da equação que a gente chegou para o sigma 2, né, eu vou chamar a atenção de um fato, né? Se a gente tomasse lá Q igual a infinito, tá? Deixa eu voltar nela só para a gente ver o que aconteceria, tá? Então, se a ordem do modelo de médias móveis fosse infinita, né? Aqui, quando a gente vê, né? Quando a gente toma o somatório indo até o mínimo de h menos 1 e q, como q é infinito, esse somatório sempre iria até h menos 1, tá? Então, para a variância, né? Por causa do MA infinito, seria dado por essa expressão, né? Só onde tinha lá o mínimo entre h menos 1 e q, ficaria só h menos 1. Tudo bem? Bom, eu frisei isso aqui porque essa equação vai ser útil para a gente, né? Lembram que a gente viu lá atrás que qualquer modelo autorregressivo ou qualquer modelo ARMA, né? Desde que eles sejam estacionários, né? A gente só trabalha com os casos estacionários. A gente viu lá atrás, né, que eles podiam ser escritos, né, como modelos de como modelo de média móvel infinito, né? Então, quando a gente tiver em dúvida, né, de como calcular o erro quadrático médio de previsão de um modelo AR ou de um modelo ARMA, a gente pode simplesmente escrever esses modelos como MA infinito, né? Aí, tendo os coeficientes do MA infinito, a gente sabe que a variância é dada por essa expressão, tá? Então, vamos lá, seguir. Bom, pessoal, então vamos ver agora como que ficaria, né, a previsão de uns modelos ARMA, tá? Então, no caso, a gente vai começar com o modelo ARMA 1.1, tá? Que a gente sabe que a expressão dele é dada por essa equação, né? Então vamos lá, por um passo à frente, mesma ideia de antes, né? A gente reescreve o modelo, né, no índice n mais 1, tá? Que a gente chegaria nessa equação. Bom, e aí, né, a previsão pontual, então, né, seria o valor esperado condicional, tá? E aqui, de novo, a gente teria que separar quem é conhecido de quem é desconhecido, tá? No caso aqui, o φ xn seria conhecido, né? E também o θ εn seria conhecido. Então, eles sairiam do valor esperado. E ficaria lá o valor esperado de εn mais 1, que é zero, né? Então, previsão um passo à frente daria φ xn mais θ εn. Para variância, mesma ideia, né? Variância condicional desse cara, né? Aí, só que agora inverte, né? Os caras que são conhecidos. A variância é zero, né? Então eles desaparecem. Sobraria lá só a variância do εn mais 1,
né, que é sigma 2e, tá? Para todos os modelos que a gente vai ver, né, a variância um passo à frente sempre vai ser a variância do termo de erro. Para os dois passos, a mesma ideia, né? Reescreveria o modelo lá no índice n mais 2, calcularia o valor esperado condicional, né? Então vamos lá. Calculando o valor condicional dessa equação, né? Ficaria a φ do valor esperado condicional do xn mais 1 e o valor esperado dos outros termos, né? Seria zero, né? Porque os dois são desconhecidos, né? E a gente sabe que o valor esperado do termo de erro é zero. Então ficaria lá só φ, valor esperado condicional de xn mais 1. Só que esse cara, né? Esse valor esperado é a previsão um passo à frente. No caso, é a previsão de um passo à frente, né? Então, esse cara a gente pode substituir ele lá pelo mi n mais 1 dado n, tá? Então, aqui ficaria φ mi n mais 1, tá? Bom, até aqui tranquilo, né? Na variância vai começar a complicar um pouquinho. Então, vamos lá, a variância condicional, né? Em n mais 2, né? Reescrevendo ela aqui, né? Colocando o modelo, né? A expressão do xn mais 2, né? A gente sabe que variância da soma é a soma das variâncias da variância dos termos mais da soma, né? Das covariâncias, né? Então aqui primeiro vou colocar a soma dos termos, né? Então ficaria lá o φ quadrado da variância do xn mais 1 mais a variância do εn mais 2, né? Mais o θ2 vezes a variância do εn mais 2. E daí a gente vai ter que ver quem que teria covariância, né? No caso, xn mais 1 com εn mais 2, a covariância seria nula, né? Porque o εn mais 2 ele tem um índice maior, né? E o xn mais 1 não depende do εn mais 2, né? Então a covariância dos dois seria nula, né? Mas a covariância do xn mais 1 com εn mais 1 não seria nula por causa disso aqui, ó. Se vocês olharem na equação do xn mais 1, ele depende do εn mais 1, né? Então essa covariância é diferente de zero, tá? Então a gente tem que pôr ela aqui, né? Então vamos olhar, né? A variância do xn mais 1 é o que a gente calculou lá em cima, né? Tinha dado sigma 2e, tá? Mas eu vou preferir, ao invés de colocar sigma 2e aqui embaixo, eu vou preferir colocar esse termo, né? O sigma 2, a variância de um passo à frente, tá? Então, coloquei ela aqui embaixo, tá? Agora vamos ver dos outros termos, né? A variância do εn mais 2 é sigma 2e, né? Do εn mais 2 também é sigma 2e, né? Agora, essa covariância a gente vai ter que olhar lá na expressão do xn mais 1 para entender o que ela daria, né? Então, olhando na expressão do xn mais 1, né? Se a gente pegasse essa expressão, né? Ou melhor, esse termo e substituísse ele aqui no xn mais 1, a gente teria lá, né, a covariância do φ xn com εn mais 1, que seria nula, né, porque o xn já seria um cara conhecido. A gente teria, né, a covariância do εn mais 1 com εn mais 1, que daria sigma 2e, e teria a covariância do εn com εn mais 1, tá? Que daria nulo porque o εn já é conhecido, tá? Então, tudo isso aqui, né, daria sigma 2e, que no caso aqui está multiplicado ainda por φ e θ, né? Então tá, substituindo tudo isso aqui embaixo, né? Poderia pôr o sigma 2e em evidência, né? E ficaria lá ele multiplicado então por 1 que veio dessa variância, né? Por θ2 que veio dessa expressão, né? E por φ vezes θ que veio, né, dessa expressão. Ok? Então a gente chegaria aqui na variância do sigma 2, né? Na variância do xn mais 2. Tá? Bom, então, a partir de agora a gente já pode ver como ficaria o caso geral, né? Então, se a gente pegasse um H passos, né, com H partindo de 2, 3, né, qualquer valor à frente, né, então a gente chegaria lá, né, que a equação do xn mais h seria dada por essa expressão, né,
Então, a previsão pontual do xn mais h seria esse valor esperado, né? Que no caso aqui daria o valor esperado, né? Φ vezes o valor esperado do xn mais h, mais o valor esperado desses termos de erro, que seriam desconhecidos, né? Para qualquer h a partir de 2. Tá? Então isso aqui daria zero, né? Ficaria lá φ vezes o valor esperado desse cara. Só que o valor esperado desse cara seria a previsão, né? Com h menos um passos. Ou seja, isso aqui seria o mi n mais h menos um. Ok? Então, ou seja, a gente conseguiria calcular essas previsões pontuais de uma forma recursiva, né? A gente calcularia lá primeiro, né, para o xn mais um, aí utilizaria ele para calcular o do xn mais 2, né? E assim por diante até chegar no hsmo, tá? O termo de variância ficaria muito parecido com o que a gente já deduziu no passo 2, né? Então aqui, simplesmente abrindo, né, a equação de variância, né? De novo, sobraria aqui a equação lá do... Né, a única covariância que sobraria seria do xn mais h menos um com epsilon n mais h menos um, né, que por sua vez isso aqui daria sigma 2, tá? Pelo mesmo motivo que aqui deu sigma 2e, né? Tá? E daí colocando todo mundo em evidência, a gente chegaria nessa expressão. Tá? Então aqui ficaria φ2, né? Essa variância seria a que você teria calculado, né, como sendo a variância no passo h menos um, né, que seria esse termo, né, e os demais, né, seriam exatamente igual foi lá no h igual a 2. Ok, pessoal? Tá? Então aqui, até aqui tranquilo, né? A gente consegue expressões fechadas, né, tanto para previsão pontual quanto para variância, né, para variância do erro, ou melhor, para o erro quadrático médio. Tá? Agora vamos ver como que ficaria então no caso geral, né, de um modelo ARMA PQ. Tá? O arma PQ ele é dado por essa equação, né, onde aqui, né, no caso mais geral, onde o alfa é o intercepto, né, que a gente viu lá nas aulas anteriores, que ele tem que ser então um menos o φ1 menos o φ2 até o φp, né, e tudo isso multiplicado pelo mi, que seria a média incondicional da série, tá? Ok, então aqui o alfa é o intercepto. Então vamos ver como que ficaria a média condicional, né? Que é a nossa previsão pontual. Então se a gente escrevesse ele lá direto no índice, né, n mais h, né? Então reescrevendo o modelo aqui no índice onde é t, a gente coloca n mais h, a gente chegaria nessa expressão, né? E aí quando a gente tomasse o valor esperado deles, né, a gente consegue escrever nesse formato, né? Onde aparece lá o x estrela, né? Então, por exemplo, esse primeiro cara, o x estrela de índice n mais h menos um, né? Se o índice que está aqui embaixo é menor do que n, né? Então esse cara seria um cara já conhecido, né? No caso seria então xn mais h menos um, que a gente iria conhecer ele. Se ele fosse desconhecido, né, a gente teria que substituir ele pelo valor esperado, né? Só que esse valor esperado já teria sido calculado, né? Porque a gente tem que fazer isso de uma forma recursiva, tá? Então isso aqui daria, né, lá o mi n mais h menos um, tá? E da mesma forma os demais, né? Ok? Então a gente consegue escrever ele nesse formato, onde o xj é estrela, né? O j sendo qualquer um desses caras, ele é o próprio xj. Se o j é menor ou igual a n, ou ele é o valor esperado, né? A previsão pontual, caso o J seja maior que N. No caso do termo de erro, a ideia é a mesma, né? Só que o termo de erro, quando o índice J é menor do que N, ele é um resíduo, né? Se ele é um resíduo, ele é conhecido. Se o índice J é maior do que N, então
esse valor de epsilon é substituído pelo valor esperado dele, e o valor esperado dele é sempre zero. Ok? Então, com isso, a gente consegue calcular previsões pontuais do modelo ARMA, né, utilizando essa expressão, né, para qualquer valor de H, e isso valeria para qualquer ordem, né, do modelo ARMA, né, para um ARMA PQ. Né? E o detalhe, então, é que teria que ser calculado de uma forma recursiva, né, para H igual a 1, H igual a 2, H igual a 3, e assim por diante. A variância condicional, por caso geral, seria difícil de calcular, né, de uma forma analítica. Ou melhor, né, de uma forma direta, igual a gente fez para o ARMA 1. Só que aqui, né, a gente vai usar aquilo que eu tinha comentado lá atrás. Né? A gente viu lá na aula 7, né, que qualquer modelo ARMA, né, desde que seja estacionário, né, que para a gente aqui são todos, né, porque a gente só trabalha com modelos estacionários, pode ser escrito na forma causal, né, que é quando a gente escreve ele como MA infinito. Né? Digamos que a representação do modelo ARMA PQ como MA infinito é dado por essa equação. Né? Note que aqui, quando ele tem intercepto, né, então para a gente conseguir escrever ele como MA infinito, a gente deve subtrair a média incondicional. Né? Tá? Onde esses PCs, né, são os coeficientes do MA infinito. A gente viu lá na aula 7, né, uma expressão para como calcular eles. Tá? Então, a variância desse cara, né, a variância condicional desse cara, seria calculado como sendo a variância do MA, da representação de MA infinito, né, que seria a variância desse termo. Que, por sua vez, né, a gente viu a expressão lá atrás, né, que trazendo ela para cá, né, agora usando o PC, seria essa equação. Tá? Então, com isso a gente consegue calcular. Então, o erro quadrático o erro quadrático médio de previsão para qualquer modelo ARMA, tá? Desde que seja estacionário. Então vamos ver um exemplo, tá? Então vamos lá, vamos considerar esse modelo, né? Dado para essa expressão, que a gente sabe que é uma R2, né? Onde o φ1 é 0,4 e o φ2 é 0,3. Né? E vamos assumir lá com o termo de erro, né? Que a gente já ajustou esse modelo e fez sentido, né? De acordo com os resíduos, supor, né, que a distribuição dele é I e D, né, no caso normal, com uma média zero, né, e a gente teria estimado lá uma variância que seria, no caso aqui, 2. Tá? Então imagina que para uma série observada, esse modelo, né, foi, foi o identificado. Suponha que para essa série que a gente observou, os últimos pontos observados dela, né, o xn-1 foi 6,7 e o xn foi 5. Tá? Daí pede aqui então para calcular a previsão pontual para 5 pontos à frente de n, né? Ou seja, calcular a previsão do xn mais 1, do xn mais 2 até o xn mais 5, né? Calcular o erro quadrático médio de previsão e ainda calcular uma previsão intervalar com 95% de confiança. Tá? Então vamos lá. A previsão um passo à frente, né, seria lá simplesmente reescrever o modelo, né, no n mais 1, que então ficaria lá 0,4 do xn, né, o xn é 5, colocaria então aqui 5, né, do 0,3 do xn menos 1, né, e o xn menos 1 é 6,7. Fazendo isso, dá 4,01. Então 4,01 é a previsão do xn mais 1. xn mais 2 é a mesma ideia, né? A gente reescreve o modelo em xn mais 2. Aqui ficaria o xn mais 1, né? Que no caso ele é desconhecido, né? Mas então ele seria substituído pelo valor esperado dele, que no caso é 4,01. E o xn aqui ainda seria conhecido, né? Que é lá 5. Então, substituindo tudo isso, a gente chegaria que a previsão do xn mais 2 é 3,1. Depois, para o xn mais 3, né, ele dependeria lá da previsão do xn mais 2 e também da previsão do xn mais 1.
A gente já calculou elas, né? Substituindo aqui, você chegaria em 2,44. Tá? Fazendo a mesma coisa para o xn mais 4, chegaria em 1,91. E para o xn mais 5, chegaria em 1,50. Tá? E aí, tranquilo, né? Então, previsão pontual é sempre fácil. Tá? Então, vamos lá. Agora, ele pede para também calcular o erro quadrático médio de previsão. Né? Para fazer isso, a gente vai utilizar lá a forma infinita a forma de MA infinito desse modelo, tá? Então a gente viu lá na aula 6.2, né, e na aula 7 que esse modelo, né, no caso, o modelo ARMA PQ, né, a representação dele como MA infinito, né, dá esses coeficientes para gente, né, o PC, né, um PC, né, de índice I seria calculado por essa expressão, né? E utilizaria lá que o psi zero é igual a 1. Tá? Para quem esqueceu isso aqui, dá uma olhadinha lá nos slides da aula 6 parte 2 e da aula 7. Tá? Então vamos lá. Começando, né? O psi 1, ele seria lá o φ1 vezes o psi zero, né? O φ1 é 0,4, o psi zero é 1, né? Então o φ1 daria 0,4. Depois o psi 2 daria, né, esse termo, né, chegaria então em 0,46. E assim por diante, né, a gente conseguiria, né, poderia ir calculando, a gente chegaria então até o psi 4, que daria lá 0,2596, tá? Aqui eu não calculei o psi 5, porque a gente não vai precisar dele, tá? A gente só vai precisar, para calcular o erro quadrático médio até o índice 5, a gente só vai usar até o psi 4, tá? Mas enfim, continuando com isso aqui, a gente conseguiria calcular todos os outros PCs, né? Tá? Então, o erro quadrático médio de previsão, né, seria dado por aquela expressão que a gente acabou de ver dos modelos ARMA-PQ, né? Então, seria esse termo, né? Então, a primeira variância sempre vai ser o sigma 2e, né? Que no caso aqui, ele passa para a gente que é 2, né? Tá? Então, o primeiro erro quadrático de previsão é 2. Depois, no passo 2 teria que usar essa expressão, né? No caso aqui, somaria 1 mais π1 ao quadrado. A gente calculou π1 ali atrás. Daria 2,32, tá? E continuando. Com isso, a gente conseguiria calcular todos os erros quadráticos de previsão, né? Notem que lá para calcular, então, o de índice n mais 5, a gente só usa até o π4, tá? Isso que eu tinha comentado ali atrás. E aí a previsão intervalar, né? Como ele passou para a gente que para essa série a distribuição normal, né, foi identificada para o termo de erro, né? Então aqui a previsão intervalar a gente poderia usar, né, lá aquelas equações do intervalo de confiança, né, que a gente utiliza da normal. Tá? Então substituindo, né, para cada um das previsões, né, a previsão pontual e a variância, né? A gente conseguiria lá calcular né, os intervalos as previsões intervalares, né? No caso aqui pro índice n mais 1, depois pro índice n mais 2 e assim por diante até o índice n mais 5. Ok? Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar, tá? É, previsão, quanto mais passos à frente, né? Quanto maior o horizonte de previsão, tá? Notem que aqui a variância foi crescendo, né? E isso acontece com todos os modelos ARIMA, né? Quanto mais distante a previsão, maior seu grau de incerteza e isso é refletido na variância da previsão, né? Ok? Bom, pessoal, agora na seção 3, né, a gente vai ver então a previsão em modelos integrados, né? Que no caso vai abordar todos os modelos
Arima, tá? Isso eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? Até mais.